Salve, galera! Beleza? Como é que você está? Tudo na paz? Espero que seja tudo bem. Espero que você esteja se cuidando. Eu estou aqui com o meu pai, Pastor Domingos. E aí, pai? Beleza? Beleza, graças a Deus, vencendo sempre. Tamo É isso junto. aí, tamo junto. Galera, antes de mais nada, esse podcast que você tanto ama, que você está ouvindo aí semanalmente, eu quero que você comente aqui embaixo, se você está no YouTube, quão incrível está o outfit do Pastor Domingos. Jaqueta Comenta jeans, não precisa não. camisa da Vans, está lindo demais. Eu que dei essa camisa pro meu pai. Obrigado. A Jamila vai ouvir e vai falar assim, não, fui eu que dei. Mas na verdade, fui eu e não foi a Jamila. Mas pai, seguinte, um episódio mais descontraído hoje, mais relaxado. Legal. O episódio que o pessoal tá pedindo, que é o quê? Histórias de viagens, parte 2. Ok. Histórias de viagens, parte 2. Vamos lá. Afinal de contas, você conhece alguns países aí, e eu acho que vai ser bem divertido a gente fazer uma Vamos parte lá. 2. Na verdade, a gente poderia fazer várias partes, né? Porque a gente tem... Você é um cara aí que já viajou para vários lugares, e Tá. o pessoal se interessa por isso que acaba te conhecendo mais. Bom, mas vamos lá, pai. Seguinte, antes de mais nada, então, eu contei, né, no outro episódio do tufão que eu e o Tiger nós enfrentamos lá no Japão. Sim. Tem algum perrengue, assim, alguma parada que você passou numa viagem que você queria contar? Olha, eu acho que uma das viagens, eu não sei se eu falei isso no outro, eu teria até que ver, mas eu acho que não. Minha primeira viagem para o Japão faz bastante tempo, foi em 1998, e eu estava levando uma pessoa que tinha sido da TV e do cinema comigo, que tinha se convertido, para dar o testemunho lá. Estava comigo o Gesso Valadão, e nós fomos, na época de uma empresa aérea, que você não chegou a conhecer, mas ela voava para o Japão nessa época, chamava VASP, né? Que era uma empresa aqui do estado de São Paulo. E tinha um avião muito bom, um DC-11 da VASP, que ia Brasil, Japão, Brasil, Coreia. E era... A VASP acho que nem existe mais, né? Não, já faliu há muito tempo, né? Infelizmente, as pessoas conseguiram falir aí. Mas era São Paulo, Los Angeles, Osaka, no Japão. E ele chegou lá com uma turbina sem funcionar, né? Então, uma turbina parou de funcionar no meio dessa viagem aí, mas nós chegamos bem, graças a Deus. Quer dizer, então, que vocês estavam voando e um motor parou de funcionar, é isso? Uma das turbinas, né? É. Mas como eram 4 turbinas, ele continuou normal, né? Mas deu pra 4 ver? ou Tipo, 5. saiu fumaça, alguma parada assim? Não. Mas chegou lá sem funcionar. E nós tivemos que ficar umas 12 horas ou mais lá no aeroporto, numa salinha pequena, tomando Pepsi-Cola, mas nem Pepsi, e um sanduíche lá, que o americano gosta de Pepsi, né? E não podia sair do aeroporto, não podia fazer nada, mas ia ficar 12 horas dentro do aeroporto. E o Hélio e o Valmir me esperando lá em Osaka, dentro do carro, no Japão. E atrasou muito. Mas, graças a Deus, foi tudo bem. E foi uma viagem maravilhosa. Ficamos... Mas como é que vocês ficaram praticamente um mês. sabendo que a turbina parou? Como é que Porque foi comunicado. entendi. Eles avisaram? Sim. É porque eu vejo muito vídeo dessas paradas de aviação e a galera não gosta que fala turbina, eles gostam que falam motor, sabia disso? É um dos motores. É, Então, mas a gente fala a gente não é piloto, então para nós é turbina mesmo. uma última agora. Deixa eu falar uma última. Nós estávamos voltando em 2020. Nós estávamos voltando... 2019, desculpe. 2019... Fevereiro de 2019, voltando do Japão, eu, Rosângela, Jean e Renata, e nós fizemos essa daí, São Paulo, Dubai, Osaka também, né, no Japão. Antes a gente descia também fazia outras rotas. Eu nunca desci em Osaka. Osaka não é tão bom descer lá, porque pega 3 horas e meia de ônibus, mais uma de carro para chegar nas nossas igrejas lá. Mas nós estávamos voltando, e de Dubai para São Paulo são 14 horas e meia, Sim. 15 horas. E quando chegou, o avião ficou sobrevoando aí por cima daquela região de Santos, ficou mais ou menos quase 1 hora ali sobrevoando. E daqui um pouco o piloto anunciou que nós iríamos para o aeroporto do Paraguai, né? Assunção, no capital do Paraguai. E aí é muito tenso, porque imagina, depois de 15 horas dentro do avião, a autonomia do avião não é tão
não passa tanto assim disso. Passa algumas horas aí, eu não sei quantas horas são, talvez. Até precisaria me informar melhor, mas você já está 15 horas ali dentro, você está tenso, está chegando, mas estava nublado, estava chovendo muito, estava fechado o aeroporto de Guarulhos, e é um A380, então ele ia para o Paraguai, imagina isso. Aí mais uma hora de voo, você calcula tudo, você começa a pensar, será que chega? Ah, eu acho que chega sim. Acho que os caras não iam ser Não, eu sei que chegava. irresponsáveis. Não, eu sei que chegava, mas a gente pensa, será que chega? Não, dá medo. E Na aí, hora lá em cima é outra coisa, né? Depois de voar uns 20 minutos em que estavam já indo em direção ao Brasil-Paraguai, ele recebe a notícia e volta e diz, vamos voltar para Guarulhos, porque abriu o aeroporto. Abriu, foi tenso, sacudiu bastante, né? Teve gente que vomitou, teve gente que gritou, teve uma série de coisas, mas chegamos e pousou e em seguida fechou de novo o aeroporto. Acho que Deus abriu só para a gente poder pousar em segurança. Glória a Deus. Imagina você vindo do Japão e descer no Paraguai, você pensa em tudo. Dá para comprar umas muamba, pelo menos. Umas coisas. Dá para comprar umas paradas massa, umas maquininhas de cortar cabelo. Você fica bem tenso. Bem tenso. Comprar um Nike Shox. Eu tô querendo um Nike Shox 12 mola agora. Voltou. Eu vi o Neymar usando um. Olha aí, ó. tô falando sério. Mas olha só. Cara, uma vez, em 2018, eu tinha, sei lá, meses de casado. Aí você me mandou para aquela viagem para Guatemala. Eu e o pastor Danilo, meu parceiro, pastor Danilo. Um abraço, Dan, tamo junto. E, cara, quando a gente tava chegando lá na Guatemala, a nossa comitiva de brasileiro, todo mundo no mesmo avião, e brasileiro, um monte de pastor, todo mundo de boa, a gente zoando, dando risada e tal. Na Guatemala, quando a gente chegou, tava chovendo muito, pai. Muito, muito, muito mesmo, assim. E quando tá chovendo muito, normalmente os caras, eles apelam pro voo por aparelhos, né? Porque não tinha visibilidade da pista. Então era um negócio muito, muito interessante, porque a gente via que você sente, né, que o avião está baixando a altitude, mas a gente não via a pista, não dava para ver, não dava para ver nada. Só que tava muita turbulência, e quando o avião chegou bem perto da pista, que daí ele desceu, a gente viu a pista, quando ele chegou bem perto, ele arremeteu o voo, ele puxou de novo. E essa puxada foi bem brusca, bem violenta. O piloto era muito experiente, pelo que eu entendi. Mas essa puxada foi bem brusca e bem violenta. Ele puxou com tudo de novo assim, pai. E aí, nessa hora, ninguém tava dando risada, ninguém tava brincando. Aí os brasileiros tudo ficaram tensos, pai. O Danilo travou na cadeira aqui assim, ó. O Danilão. Ele tava dormindo nessa hora. O Danilo até acordou, porque o Danilo dorme o voo inteiro. Mas ele acordou assim, aí ele travou na cadeira e ficou assim, ó. Aí ele tava morrendo de medo, só que ele não queria falar que ele tava com medo. Aí ele virava pra mim, ele batia em mim assim, daquele jeito que o Danilo faz. Ele batia no meu braço assim e falava: Ô Davi, você tá com medo, mano? E aí? Não tô com medo não, mano. E eu falava: você tá com medo sim, Danilo? Tá todo mundo com medo no avião. Ele: que medo, rapaz? Tenho medo não. E ele batia em mim assim, mas tava todo mundo com medo. Tinha um brother... Esse é o Danilo. Pai, tinha um brother com a gente que do lado dele tinha um garoto, sabe... que viaja com aqueles crachás de menor de idade, né? Que ele vai descer e algum responsável vai pegar ele no aeroporto. E o garotinho começou a chorar, cara. E ele pegou na mão desse rapaz da nossa comitiva, e o rapaz da nossa comitiva não foi muito sábio, mas ao mesmo tempo foi, porque ele queria consolar o menino, e crente, o que a gente faz quando a gente tá com medo? Crente ora, não é verdade, Joe? A gente começa a orar. Só que, como esse rapaz começou a orar com o menininho mexicano, existe um comportamento de grupo ali, né? Então ele começou a orar, quer dizer, ele passou um sentimento de medo pro resto do avião e a galera começou a ficar meio assustada. Cara, foi um negócio muito louco, mas no final das contas deu certo o pouso, obviamente, mas foi muito interessante porque aconteceu algo que depois eu fui ver a explicação no YouTube, mas quando o avião foi baixando de altitude e ele a gente viu a pista, o avião estava de lado. Ele desceu de lado assim, pai, com a asa assim. E aí, quando ele chega bem perto do chão, ele vira e corrige para acertar na pista. Achei muito interessante. O piloto, assim, muito bom, genial mesmo, foi incrível. Mas o mais interessante foi na hora da turbulência, da arremetida, o Danilo fingindo que nós estávamos com medo. Abraço, pastor Danilo, tamo junto. Mas, pai, deixa eu te perguntar um negócio. Você já foi para algum país perseguido? Já. Qual país você foi perseguido? Eu já fui... A Jordânia tem uma certa liberdade para aqueles que já nascem cristãos, né? Eu fiquei uma vez 25 dias na Jordânia. Massa. Na bonito capital lá. da Jordânia, Amman. Então, já fiquei na Jordânia. Mas para aqueles que nascem num outro sistema religioso fechado,
ele não pode se converter, você não pode pregar. Porque se você pregar para uma pessoa daquela outra religião aí, muito conhecida no Oriente Médio, ele pode chamar um policial, você pode ser preso. Sim. E eu fui também para o Iraque, né? Eu fiquei uma vez, em 2008. Essa você contou lá no primeiro, foi no Fiquei 8 Iraque. dias no Iraque também. Mas já na Jordânia, já fui em outros países fechados, onde se você pergunta pela igreja, os caras sabem que tem, mas eles não te informam. No Egito, a mesma coisa. E em outros países que realmente é fechado. No Egito até hoje é assim, né? Todos esses países do Oriente Médio são assim. As igrejas existem, elas estão lá. A menos que você tenha um contato com aquele pastor, você não vai conseguir chegar naquela igreja. Na Índia, quando você eles vão foi, te- também era meio fechado, não era? A Índia também. Nós ficamos na Índia 18 dias e tem regiões da Índia bastante fechadas, tem regiões que são abertas, as pessoas não perseguem, mas tem locais que são bastante fechadas ainda, onde os hindus podem sim perseguir, podem matar, podem fazer coisas ou prender também. Mas aí, como é que é a sensação de... Porque você vai para esses lugares para a pregação do evangelho. Agora, ir para um lugar, por exemplo, um país aberto para a pregação do evangelho é uma coisa. A gente vai, tá tudo bem que existe, por exemplo, como a gente vai muito para o Japão. A gente vai, Tranquilo, né? tem diferenças culturais, diferenças nos alimentos, mas a gente tá tranquilo. Ninguém vai entrar na igreja e prender a gente porque a gente está pregando. Agora, eu nunca fui para um país perseguido. Como é que é a sensação de estar pregando evangelho num lugar onde não pode? Primeiro, em um desses países aí que eu preguei algumas vezes numa igreja underground, que é uma igreja, o que eles chamam de igreja subterrânea, uma igreja escondida para todos os efeitos, não é uma igreja. Então, em um desses países aí que eu visitei, eu preguei nessa igreja algumas vezes. Então, primeiro, você não pode carregar uma Bíblia, como a gente carrega. Você carrega no seu iPad, né? Porque está lá no seu iPad, ou no seu iPhone, no seu celular, de um modo geral. Essa é a primeira coisa. E você não fica falando daquilo que você está fazendo ali, né? Então, e quando você entra no carro para ir na igreja em si, o carro ele dá muitas voltas, leva a alguns outros lugares para despistar qualquer possibilidade da polícia chegar junto com você e prender as pessoas que estão ali adorando, porque é proibido nesses lugares. Então, aí depois que percebe que está tudo tranquilo, aquele carro encosta naquele local e a gente entra, portas fechadas para todos os efeitos, tem às vezes um comércio na frente, alguma outra coisa na frente, mas lá na parte de trás funciona uma igreja, né? Que louco. E funciona, as pessoas se reúnem, as pessoas adoram, as pessoas têm muita fome, os convertidos têm muita sede por mais de Deus. E é interessante, para falar a verdade, eu gostei muito dessas experiências, já tive isso algumas vezes. As conexões com essas pessoas são bem diferentes, bem sigilosas. Não... Sim. Por exemplo, a gente está aqui, a gente quer conversar com algumas dessas pessoas, a gente não pode falar abertamente a respeito De forma da igreja, alguma, da fé, nem né? falar o nome num programa como esse, como o nosso, na internet. Tanto é que eu não estou falando nem o país aqui. Sim, né? Eu com falei certeza. de outros E países nem aqui. precisa. Porque senão você coloca em risco a vida daquelas pessoas, né? E para todos os efeitos você leva uma vida normal, mas na verdade aquelas pessoas estão fazendo missões, né, nesses lugares. Hoje tem missões em tantos lugares do mundo que funcionam assim, né? E em lugares onde você é vigiado o dia todo. Mesmo você chegou, as pessoas estão te vigiando. Até o que você fala, em qualquer lugar que você for, você está sendo vigiado. Então, com você certeza. tem que ter bastante cuidado, bastante cautela com a sua própria vida, responsabilidade para com a sua família e responsabilidade para com quem está lá fazendo a obra. O país mais fechado hoje para a pregação do evangelho provavelmente é a Coreia do Norte, né? É um dos mais fechados, é um dos mais vigiados, mas tem outros países no Oriente Médio aí bem fechados, Bem como fechado Arábia Saudita, Irã, ali na Ásia, né, o Irã, né, e outros países também da África, aí tem alguns países bastante fechados. Lá na Ásia, você tem também alguns países com uma grande concentração de muçulmanos bastante fechada. Aí essa galera não permite a pregação mesmo. Eu não tive a oportunidade ainda de ir para um país fechado, mas eu tenho muita vontade de viajar para um lugar desses, assim, de conhecer, porque exatamente por causa do anseio que essa galera tem pela fé. Porque é uma conversão diferente, eu acredito, né, pai? Porque, assim, querendo ou não, aqui, não que a gente... Eu não sou Deus, não tem como eu saber quem é salvo e quem não é salvo, mas
Então a gente sempre fica assim, talvez essa pessoa foi só, como a gente já conversou em outros episódios, ela só aderiu à fé, ela só gostou da cultura, não dá para saber, só Deus sabe, mas num lugar desse, eu acredito que a nossa fé fica muito mais certa, assim, tipo, eu vou olhar e falar, não, realmente esse cara se converteu, porque se ele está disposto a passar por tudo isso, talvez ser preso e talvez até perder sua própria vida por causa do evangelho, então realmente esse cara é convertido, né? Pode ter espiões no meio. Eu ia falar sobre isso também. Vai ter algumas situações que pode ter espiões ali no meio, né? Mas quem abraça a fé cristã num país como esse, ele abraça mesmo. Porque ele sabe que ao se converter e a família descobrir, primeiro, vai ter intolerância da própria família dele. Pai, mãe, irmão, os familiares não vão aceitar. Em muitos casos, nesses lugares mais radicais, a pessoa tem que sair da própria casa e deixar a própria família para trás. Tem alguns lugares onde tem inclusive casa de refúgio em outros países, onde recebe essas pessoas para que elas possam salvar as suas próprias vidas. Esse é um dos pontos. O segundo ponto é que, por exemplo, às vezes você não vai ser perseguido pela família, mas você vai perder o emprego. Tem essa parada aí também. Possivelmente descobrindo, você perde o emprego. Possivelmente você descobrir seus filhos não vão poder estudar mais naquela escola que estudava. Sim. E possivelmente eles vão ficar, às vezes, sem poder estudar porque se tornaram cristãos. E se você tem filhas, por exemplo, para a sua filha, nesse país que nós estamos, o pastor dessa igreja Underground tinha algumas filhas. Acho que 5. Não sei. Algumas. 5, é que por aí. Então, imagina ele com 5 filhos, olha o drama. Para ele casar essas meninas, elas teriam que se converter de volta à antiga religião que aquele povo vivia. Senão, ele não pode casar. Então, imagina, ele correndo o risco de ficar com 5 filhas, moças, dentro de casa, sem poder se casar. A não ser que encontre um cristão para se casar. E como o número de cristãos nesses lugares é bem reduzido, fica um pouco difícil. A pessoa passa a viver um drama. E esses lugares, normalmente, às vezes, os cristãos convertidos são 1%, 1,5% da população. Então, você arrumar aí alguém nesse 1,5% não é muito fácil. É osso, cara. Então, pode acontecer isso, mas é maravilhoso ver que as pessoas são verdadeiramente convertidas. Então, o cara, quando ele se converte mesmo. E uma outra coisa que acontece muito nisso daí, estávamos falando de viagem, já estamos falando de país perseguido. Mas a gente já vai voltar a falar de viagem. Mas outra coisa que acontece muito nesse país é a aparição de Jesus. Isso aí eu tô ligado, cara. Então, Jesus tem aparecido muito para essas pessoas. E Jesus aparece e o maior evangelista continua sendo Jesus Cristo. Ele mesmo, pessoalmente, tem aparecido a muitas dessas pessoas e se apresenta e fala para ele procurar aquele líder cristão. Ou fala para ele pegar o livro e Jesus aparece e diz, eu sou Jesus. Nessa viagem da Guatemala que eu estava te falando, eu fiz um workshop com um pastor lá do Egito, da igreja do pastor Samé, e esse pastor, ele se converteu, ele não é egípcio, ele é sírio, mas ele se converteu porque ele estava em casa e Jesus apareceu dentro da casa dele. Aí ele saiu correndo de dentro da casa dele e ele foi parar em outro lugar, assim, na rua, e Jesus apareceu na rua para ele. E aí ele cai de joelhos e aí Jesus fala com ele, ele se converte. E não tem como você falar que ele está mentindo, porque o cara era muçulmano, vivia a vida dele normal. De repente, Jesus apareceu para ele, entendeu? E aí, Jesus fala para ele, vai em tal lugar e procura tal pessoa. E aí ele chega, né? Acho que você já viu o testemunho desse cara. Ele vai, ele chega na igreja, ele encontra com o pastor, ele se converte, ele leva a família dele, a família toda se converte, só que aí ele começa a ser perseguido na Síria e ele foge para o Egito. E aí exatamente o que aconteceu com ele. Ele é acolhido, né, nessa igreja e hoje ele prega em vários lugares e a igreja lá está fazendo um trabalho incrível lá no Egito. Jesus continua vivo e ativo, Senhor do universo, Senhor de todas as coisas, e continua Ele mesmo, assim como Ele se apresentou para Paulo no caminho de Damasco. Temos conversões chocantes em todo o Oriente Médio, em muitos lugares fechados por aparições do próprio Jesus àquela pessoa. E por que isso acontece? Às vezes a pessoa está com sede, está com fome por mais de Deus, quer conhecer, e nada preenche. A pessoa vai ficando numa insatisfação que nada preenche. E aí
não tem um pregador, não tem as opções que tem aqui. E Jesus aparece, essas pessoas, elas se convertem. E a gente, como eu falei, a gente evita aqui expor os lugares, as coisas, mas esses testemunhos estão por aí para todo mundo que quiser ver, saber, ter acesso. É incrível. Coisas gloriosas acontecem. Então, Jesus é o mesmo. Ele continua agindo e operando. Mas, sim. A respeito de viagens ainda, retornando ao assunto raiz do podcast, você já foi para algum país africano? Claro que sim. Já. E aí, como é que é? Porque assim, a gente vê... Eu ainda não tive essa experiência também. Quero ter, de ir para um país africano. Se Deus quiser, ano que vem a gente vai. E aí, a gente vê muita coisa de vídeos e de mensagens. E a gente já recebeu vários pastores aqui. Sim. E eles expõem para nós a realidade da igreja. E é sempre algo muito bonito. Mesmo em lugares onde a igreja é perseguida, em alguns países do continente africano, é sempre algo extremamente bonito ver aqueles homens e aquelas mulheres louvando Jesus. Você já foi em uma igreja dessa? Como é que é lá? Eu já fui em alguns países da África, né? Um continente bonito que eu gosto muito, admiro bastante. Mas eu fui um país que eu fiquei mais tempo na África foi Botsuana. Eu fiquei 15 dias em Botsuana. África. Botsuana é um país bonito, não é um país pobre como os outros países da África. Botsuana é o maior produtor de diamantes da África. Botsuana tem cidades fechadas que para você entrar tem que ter passaporte, tem que ter convite de alguém que mora lá dentro. Legal. A pessoa tem que autorizar a sua entrada. Tipo Wakanda. Mas a igreja de Botsuana, ela não é uma igreja tão viva como a igreja dos demais países da África. Uhum. Porque nos demais países da África, você não tem um louvor sem dança, você não tem um louvor que não seja contagiante. Eu, particularmente, gosto muito do louvor, né, do que na América se chama de black music. Eu admiro demais esse estilo norte-americano da black music. Eu gosto demais. Mexe muito com a minha alma. Acho que é por causa da cor da minha pele. Não tem dúvida disso. Agora, em Botsuana não é tão assim. A igreja não é tão viva que nem nos outros lugares. Uhum. Mas, mesmo assim, é uma igreja boa. E a diferença é assim, se você está na cidade... É uma coisa, a igreja é fácil de você encontrar, você tem a igreja, o cristianismo é relevante. Sim. Se você está na aldeia, é mais simples. Então, a aldeia é um lugar mais simples, onde as casas normalmente são de barro, fechadinha de barro, aquela casinha redonda, e uma casa tipicamente, uma casa boa para a sogra, né? Isso é uma casa boa para a sogra, sabia, né? Porque eu amo a sogra da minha esposa. Porque a sogra chega para o genro e fala assim, o meu genro, quando você... É só uma piadinha, tá? Meu genro, quando você for construir a casa, deixa um cantinho para mim. Ele foi lá e construiu a casa redonda, né? Entendi. Para não ficar canto para a sogra. As casinhas Excelente, da... Excelente, casinhas... ele conta a piada, ele mesmo racha de rir para não perder os amigos. Que isso, mano? As casinhas das aldeias, boa parte são aquelas casinhas redondas e de barro. E eles pegam o barro com o cocô da vaca, a mistura é o cocô da vaca com barro, e a parte de cima é palha, né? Cobre. É uma vida simples, mas o cristianismo está ali, chegando em todos os lugares. E a alimentação num lugar assim mais simples, numa tribo, como é que é? É um pouquinho estranho, eles comem muito uma massa meio branca, né? Que coloca água fervendo, acho que aquilo cresce, incha, fica um negócio assim, eu não sei bem, eu esqueci o nome daquilo. Será que é tipo mas eu lembro coisa? Que eles colocam a carne do bode junto, muitas vezes, com osso, né? Uhum. Mas a diferença é que a carne foi pisada no pilão com o osso está quebrado, muito quebradinho, você tem que tomar muito cuidado para você não se engasgar com o osso, né? Eles colocam Mas carne de bode é gostoso. Aquela carne de bode com osso por cima daquele negócio. Fica parecendo como se fosse, imagina que se fosse não é bem uma tapioca, mas ela é grossa, né? É como se fosse uma massa bem grossa, como fosse um pudim bem duro, daquela massa branca com água. Eles comem muito isso nas aldeias, isso é normal. E nos outros lugares dá para você comer bem. Hoje tem McDonald's em muitos lugares na cidade grande e dá para você se virar bem. E outra coisa interessante que a gente fez em Botsuana, lá tem um parque muito grande, de uns 500 quilômetros quadrados,
A gente também viajou até esse parque, lá na divisa já com Zimbábue, e a gente pôde andar de barco para ver os crocodilos e fizemos 2 dias de safari para ver os animais, né? E a gente vê muito. No início você fica assim, uau! Daqui a um pouco você já vê tanta girafa que você nem... Que da hora. Não faz mais sentido. Que legal. Elefante, bastante. Bastante, todos os animais. Nós fomos num lugar também que só tem rinoceronte, eles são muito caçados pelos contrabandistas disso daí, porque eles vendem aquele chifre dele caríssimo, né? E essa parada aí não é zoado. Eles acabam não é legal, isso é matando, zoado. isso é Isso aí é zoado. terrível. Mas muito búfalo, você vê aqueles bandos também de impalas e todos os tipos de animais a gente viu, muito legal Massa. e valeu muito a pena. É bem interessante fazer um safari. Eu tô muito afim de ir para Guiné-Bissau ano que vem com o Tim, lá naquela missão que ele apresentou aqui para nós, na igreja. Você vai fazer, né? Vai Então, levar uma caravana. Mesmo, levar uma caravana e a gente já tem um grupo do WhatsApp, estamos orando por isso. O Tim, inclusive, assiste o podcast toda sexta-feira aí. Um abraço, Tim. Deus te abençoe, mano. O pai um cara dele, bom. o Fred. E nós vamos estar mais juntos do que nunca com você. Eu tô muito afim mesmo de ano que vem. É um missionário que a gente apoia na Guiné-Bissau, ele, a família, o pai dele, a mãe, a esposa, os irmãos, a família toda envolvida. Foi um trabalho lindíssimo. Da hora mesmo, da hora mesmo. E a gente vai estar lá ano que vem. Se você quiser participar dessa viagem também, manda um inbox aí, manda um salve. Pai, vamos lá agora. Brasil. Sim. BR. Vou te fazer uma pergunta polêmica. Diga. Polêmica. Vamos A pergunta é a seguinte. Tem algum lugar no Brasil que você considera difícil para a pregação do evangelho? Complicado assim? Você fala assim, nossa, esse lugar é tenso, cara. Se você comparar o Brasil com qualquer país do mundo, você não pode dizer isso. Não, com certeza. Eu penso ao contrário um pouco. Eu penso que o Brasil é um país aberto para a pregação do evangelho. Sim. Você, às vezes, tem algumas dificuldades em alguns lugares, talvez, do sul do Brasil, pela cultura europeia, talvez você vai ter um pouquinho mais fechado. Mas eu penso assim, particularmente, eu posso ser bem direto, eu penso que tem pastor que ora e tem pastor que não ora. Em qualquer lugar onde o pastor orar, onde a liderança orar, buscar o Espírito Santo convence os maiores pecadores. Nós estamos igreja crescendo em todos os lugares. Um dos lugares que se falava que era difícil era Santa Catarina. Então, é isso que eu ia te perguntar, porque até quando eu fazia seminário, que a galera falava era exatamente isso, que Santa Catarina era um lugar difícil de plantar igreja. Hoje nós temos amigos nossos lá com igrejas muito grandes, igrejas grandiosas em poucos anos. Temos alguns amigos aí, lá de Santa Catarina, que estão, na linguagem do Jó, estão bombando. O que esses caras fizeram? Muita oração, muita dependência do Espírito Santo, uma linguagem atualizada, um evangelho que não perdeu a essência, eles pregam o evangelho na sua essência, Sim. mas cultos dinâmicos e cultos avivados, né, cultos atraentes, e onde há milagres e a presença manifesta de Deus. Eu acho que todos esses tabus foram quebrados. Só falta gente que ore mais, que busque mais e que tenha métodos corretos de ir até as pessoas, e não ficar esperando as pessoas virem até os seus templos, mas que pessoas que vão até nas casas e colocam a igreja nas casas onde as pessoas estão. Você já pregou em todos os estados brasileiros ou ainda não? Não. Falta qual? Acho que falta o Amapá e Roraima, né, o Acre, acho que esses aí eu não fui ainda, né? Os outros eu acho que praticamente todos. É? Sim. Da hora. Você já foi lá nos Ribeirinhos, onde o pastor Eibe tem igreja lá, onde ele planta igreja? Já fui lá. Como é que é lá, cara? Uma das viagens para Santarém, quando a gente fazia aqueles congressos em Santarém, participava da conferência anual de igreja em Céu, tem um dia que eles faziam a opção de barco nos Ribeirinhos. Eu fui por uma Ribeirinho no Rio Amazonas. Então, o Rio Amazonas chega um lugar que ele abre, tem uma ilha grande aí no meio, e o Amazonas tem 2 braços, abre 2 braços, lá na frente fecha de novo. E as pessoas moram nessas ilhas, né? As casas são bem interessantes, porque elas são suspensas, uns 2 metros, às vezes 2,5 metros de altura. Por causa da água ou por causa dos animais? No inverno, quando tem a cheia grande, a água vem e eles ficam ali morando naquelas palafitas, tem água embaixo. E o inverno, durante o período da chuva, durante o período da chuva todinho, para eles descerem, por exemplo, se quiser cozinhar alguma coisa no fogão que fica fora da casa, tem que cozinhar dentro d'água, né?
E sempre tem que ter o barquinho ali, porque se a água entrar, subir o nível da água e entrar na casa, você tem que entrar no barco e sair. Que Né? coisa, cara. Então, sair, eles moram assim. A igreja também, assim, as É uma igrejas parada são meio assim. autossustentável, né? Porque eles plantam o que eles comem, eles pescam ali Sim, também, né? eles vivem do peixe ali, plantam feijão no período da seca, né? Uhum. Eles colhem e plantam mandioca também. Né? Não é todo ano que enche, tem ano que às vezes não enche, que às vezes a chuva não são tanto, mas é um estilo de vida muito E simples. tem igreja lá. Tem igreja, o templo é muito simples, é palafita também, é de madeira, suspenso, e da mesma forma, a água vem e fica por baixo no período da chuva, e depois baixa de novo e eles podem ter a vida deles, mas é uma vida bonita, eles são realmente convertidos a Jesus. Que da hora, cara. Eu não conheço ainda os ribeirinhos, mas eu tenho vontade também de ir para esses lugares, assim, vamos dizer, como posso dizer, mais inóspitos, mas saber que o evangelho chegou lá e saber que a fé chegou lá, tá ligado? Porque isso eu acho que é extremamente inspirador de aprendizado, né? Eu sei que até o momento minha missão é Marília, e eu sei que Deus tem um plano para mim aqui em Marília, mas eu realmente gosto de ver essa galera e ver a fidelidade dessas pessoas na pregação do evangelho, porque independente do lugar onde você mora, se você está sendo fiel à palavra de Deus, se você está sendo fiel à mensagem, tem salvação, tem cura, tem libertação e tem igreja boa, sabe? A Igreja da Paz deve ter lá, ó, talvez umas 500 igrejas entre os ribeirinhos, da que se muita igreja, chama cara. de comunidade de base. É muita né? igreja, cara. E que era a igreja do pastor Eibe, lá de Santarém, de toda a liderança, que hoje chama Paz Church, né? Alguma Eu não coisa, sei o nome. alguma coisa assim. Vamos lá. Agora, Ah. lá, né, enquanto esses pastores, eu acredito que eles são os grandes no reino do céu. Com certeza. Que são pastores que nunca vão sair numa televisão, que nunca vão ser conhecidos da mídia, mas eles têm igrejas enormes. Uma vez eu fui entrevistar um deles e eu perguntei, a sua igreja, lá a gente pergunta, a sua igreja está a quantos dias de barco daqui? Porque é tudo barco lá, não sei. E ele falou assim, 30 dias. Porque eu pego um barco, não sei para onde, levo tanto dia, espero outro barco, pego outro barco. Eu falei, não, você está brincando com a minha cara, achei que era brincadeira, eu estava filmando, um colega filmando, eu entrevistando alguns pastores nessa viagem que fizemos a Santarém, e era um seminário no meio da floresta, ele falou, não, estou falando sério. Aí eu perguntei, quantos membros tem a sua igreja? Ele falou, 1.800. Que isso, cara. Igreja grande, igreja Aí eu boa. perguntei a um outro, eu falei, quantos membros tem a sua igreja? Ele falou, 2.200. Eu falei, louco, cara. falei, meu Deus. Então, tem um versículo na Bíblia que diz, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Tem muita gente aí na mídia, em tudo que é lugar, nas redes sociais, fazendo e acontecendo. E eu quero dizer, eles não são todos, mas uma boa parte vão ser os últimos. E esses homens, às vezes lá do meio da selva, que não tem uma mídia, que não tem nada disso, mas eles são os grandes do reino de Deus. Às vezes que nunca tiveram o acesso que nós temos, mas são santos homens de Deus, estão fazendo a diferença. Da hora demais, cara. Que louco isso, muito da hora. Essa parte você não tinha me contado. Que da hora. Deixa eu te perguntar um negócio agora. Mais uma, polêmica. Vamos lá, vamos ver se dá polêmica. O pessoal vai ficar agora, vai dar briga que o pessoal conhece o Pastor Domingos. Qual é o lugar mais bonito que você já visitou no Brasil? Rapaz, você me pegou, hein? O lugar mais bonito que eu já visitei no Brasil. Pegou, hein? Olha, eu considero Gramado, Canela, ali aquela região, uma região lindíssima. Uhum. Eu tirei umas férias para lá com a Rosângela um tempo atrás. Fui de carro pela serra, que é uma viagem bonita, eu recomendo ir de carro para quem... E voltei pelo litoral. Eu acho a região de Gramado muito bonita, mas gosto também muito do litoral nordestino. Então, com certeza. Eu fico entre alguns lugares de litoral nordestino e a Serra Gaúcha, que eu acho fantástica. Eu não conheço a Serra Gaúcha, mas a galera fala que é da hora, porque eu conheci um mano, na época da faculdade, que ele fazia esse rolê aí que você fez de moto. Então ele puxava de moto, ia na serra, assim, era bem... Ele tirava umas fotos de uns lugares bem bonitos. Mas aí, agora a galera vai comentar aí. Comenta aí, qual o lugar mais bonito que você já foi no Brasil? Porque o Brasil é lindo demais, cara. Sim, lindo demais. Agora, lá no Nordeste, o que eu gostei, quando eu fui
Não fui tantas vezes de férias para o Nordeste, fui algumas vezes só. Mas o que eu gostei de mandar, quando você faz uma viagem de barco e anda uns 6, 7 quilômetros para dentro do mar, e você para, e aí tem os arrecifes para você mergulhar. E dar aquele pãozinho para os peixinhos, eles vêm comer ali, eles ficam diante ali do seu óculos, é muito legal. Mas eu fico ainda com a região de Gramado, Canela, ali, de Rio Grande do Sul. Eu gosto de praia, eu gosto de mar, entendeu? Sim. Então, por exemplo, o Nordeste, que eu não conhecia o Nordeste, mas aí eu casei com uma nordestina, né? Então, quando a gente vai visitar a sogra, automaticamente a gente vai para o Nordeste. E aí, lá eu acho o litoral ali da Bahia extremamente bonito, cara. Então, eu acabo tirando férias lá e é muito, muito bonito, muito da hora. Mas na minha lua de mel, eu tirei lua de mel... Porto de Galinhas. Porto de Galinhas, eu tirei lua de mel lá, cara, e eu fiz um mergulho num lugar muito da hora, cara. Assim, a Jamila não quis porque ela ficou com medo. Ela não gosta dessas paradas, mas eu fiz um mergulho. O cara ficou me elogiando lá, Joe, falando que eu tava mergulhando bem e tal. Acho que ele tava querendo me vender o curso, tá ligado? Mas eu acho que eu mandei bem, cara, entendeu? Só que, mano, nós estamos no interior, como é que você vai praticar um esporte desse? Sem contar que é um esporte caríssimo. Mas, cara, que da hora mergulhar assim. Aí, se eu fizesse o curso, dava pra mergulhar, pai, dentro de um navio que naufragou. Então, eu tinha que fazer o curso lá, tinha que pagar. O cara tá tentando me vender o curso. Eu tinha que fazer o curso lá, tinha que pagar. E aí eu poderia fazer um mergulho de 25 metros, cara, de profundidade para ficar lá e entrar no navio que naufragou. Mano, deve ser muito da hora. Eu tenho maior vontade, cara. Eu fui bem no mergulho, assim, na primeira parte ali, entendeu? Sim. Eu fui até uns 6 metros ali e o cara tava comigo e tal. Foi da hora. Eu curti essa parada aí. Mas é isso aí, mano. Ó, deixa eu fazer uma pergunta agora. Diga. Que tem a ver com o que a gente vai falar no próximo episódio, que é quando a gente vai falar sobre sua conversão, seminário, algumas histórias interessantes aí. Mas a pergunta é a seguinte. Você imaginava que, ao se tornar pastor lá, e quando você saiu lá do norte do Brasil, né? Hoje o estado do Tocantins, antigamente era o estado do Goiás. Sim. Você imaginava que você ia pregar o evangelho em tantos lugares que você ia praticamente zerar os estados brasileiros, ou isso foram surpresas que Deus proporcionou? Quando você confia em Deus, Ele sempre vai fazer infinitamente mais daquilo que você pede ou que você pensa. Eu me converti aos 16 anos e depois, quando eu fui para o seminário aos 21, eu fui para a faculdade teológica. Eu sempre fui um cara muito sonhador. Lá no seminário eu já estava sonhando em ser missionário no Chile e assim, isso era um sonho. Acabou não se concretizando, mas a gente tem igreja no Chile. Hoje a gente tem igreja no Chile. Eu já viajei para o Chile várias vezes e já preguei em vários lugares lá. E, inclusive, temos igreja lá na cidade de Arica, lá no Atacama, lá no fim do mundo. Né? A palavra Chile significa fim do mundo. Eu não imaginava. A igreja tem que cruzar o deserto para chegar, não é? Tem que passar por lá. De Santiago você tem mais 4 horas de voo, acho que são 4 horas até, ou quase isso, até Arica. Né? E tem o deserto de sal lá, não tem? Tem uma parte, né? O restante é na Bolívia. Né? Mas, então, eu não imaginava isso. Quando eu tomei a decisão que eu queria ser pastor, eu só queria obedecer a Deus. Mas eu tinha um sonho de ir para a África, eu tinha um sonho de ir para a América Latina, de um modo geral. Mas, por exemplo, eu não tinha sonho de me envolver com o Japão. Eu não tinha sonho de me envolver com alguns países de primeiro mundo. E hoje a gente tem envolvimento de países de primeiro mundo. Direto. Por exemplo, você falou de viagem. Nós já fomos a Israel quantas vezes levando caravana? Sim. Né? E algumas coisas bem interessantes que nós já passamos por aí. E tem gente lá pregando evangelho também. Só fomos por causa da pregação do evangelho e também nós temos parcerias lá na pregação do evangelho, lá também em Israel, então hoje com a gente. Então, quando você está indo para o plano de Deus, você só tem que obedecer e ser fiel. Vai sendo fiel em cada etapa e Ele vai fazendo infinitamente mais. Então, hoje, realmente, eu já estive aí, acho que nos 25, 26 ou 27 países, por aí, só por causa da pregação do Evangelho de Jesus. Amém. O que me levou a esses lugares foi Jesus, foi a pregação do Evangelho. E o Brasil, hoje, a gente tem abençoado o Brasil
todo, praticamente. Pessoas hora. do Brasil todo têm vindo a Marília para receber treinamento nas nossas semanas de imersão. Pastores e líderes do Brasil todo, do norte, do sul, do sudeste, do nordeste, e do centro-oeste, de tantos lugares. Então, quando eu estava lá, que eu me converti, eu realmente não pensava que seria assim. Mas eu ainda não cheguei lá, eu tenho muita coisa Com ainda pra certeza, tem muita conquistar. gasolina pra gente queimar ainda, cara. Quero ir muito além do que tem ido, tem outros sonhos maiores e a gente quer plantar muito mais igrejas, organizar muito mais igrejas filhas, a gente quer ir além demos um break aí por causa da pandemia, Sim, a mas gente vamos não voltar com plantou tudo. igreja nesse 1 ano e meio, mas esse ano a gente planta no mínimo mais 2, ano que vem, se Deus quiser, umas 4, 5, e a gente vai plantando e organizando as igrejas. Então, Deixa eu te perguntar um negócio, pai. Sim. Não, termina de falar e depois você não, fala. eu tinha sonho de me envolver na América Latina e depois na África. E hoje nós estamos envolvidos não só na América Latina, na África, mas estamos envolvidos em na Ásia. países de primeiro mundo, como o Japão. Nós temos 4 igrejas filhas no Japão e vamos Sim. abrir mais 2. Logo, logo teremos 6 igrejas no Japão, que essa igreja está organizando. Então, é interessante, temos pastores queridos nossos lá no Japão, Sim. né, que a gente, ano passado, não pôde ir, nem esse ano, mas logo, logo as coisas vão voltar à normalidade. Com certeza. E nós temos outros parceiros em alguns países de primeiro mundo que a gente está apoiando. Então, quando eu tinha um sonho só para a África, mas Deus está enxergando outras coisas maiores. Hoje tem desafios tão grandes em países de primeiro mundo que eles já estão se achando pós-cristão. Um desafio grandioso, mais do que em alguns países da África. Porque na África, juntando a África toda, eu posso estar errado agora, mas não sei Tem bastante gente cristã. no número que eu vou falar, mas no continente africano, só no continente africano, tem no mínimo 350 milhões de cristãos convertidos. Pelo Sim. menos 350 milhões de africanos são convertidos ao cristianismo. Eu estou falando de 350 milhões. A maior igreja do mundo hoje fica na Nigéria, na África, né? Sim. O pastor chama Enoch Adebois. Enoch Adebois. É. Debois. Ele tem uma igreja lá em Lagos, na Nigéria. Ele comprou uma fazenda grande, ele construiu uma cidade da própria igreja, mora lá membros da igreja, e as vigílias de oração lá, um templo me parece que o templo agora dá 3 quilômetros de comprimento, Não, é um absurdo, cara. 1,5 de largura. E eu vi os vídeos quando era 1,5 km, quando faz o apelo para a pessoa ir para frente, todos têm que ser levados de carrinho, de carregar jogador de futebol. Porque imagina, você caminhar 1,5 km para chegar no altar. E para a galera que não está entendendo, tem várias telas, um negócio muito grande. muito interessante. E não tem parede, só tem telhado, não tem parede nas laterais. E eles fazem vigília lá toda sexta. E a Nigéria também tem uma perseguição forte dos muçulmanos, cara. Tem uma perseguição muito pesada, mas intolerância religiosa muito pesada, mas esse pastor tem muita influência e eles têm a própria cidade deles, os hotéis da própria igreja, tudo lá. Muitos amigos meus já foram nessa igreja, eu não fui só assistir os vídeos, mas é uma das igrejas que eu tenho vontade de conhecer. Hoje é a maior igreja do mundo, fica em Lagos, na Nigéria. Antigamente, as maiores igrejas do mundo todas estavam em Seul, na Coreia do Sul. Hoje já tem a igreja muito grande na Indonésia, que é um país que tem o maior número de muçulmanos do mundo, já que você falou, mas tem igreja muito grande, com 80 mil membros, com 100 mil membros, com 40 mil membros, com 30 mil membros. As igrejas grandes do mundo hoje ainda são a Coreia do Sul, Indonésia, Nigéria e a Colômbia. A Colômbia tem muitas igrejas grandiosas, mega igreja, e Estados Unidos, é claro. Deixa eu te perguntar um negócio. Você falou aí do Chile, eu acho que a gente pode ir caminhando para o final já te perguntar uma parada. Qual foi, assim, porque eu lembro de uma história sua, então talvez, mas assim, qual foi o lugar mais difícil de chegar para pregar? O mais difícil, assim. Falou, cara, chegar lá é complicado. Rapaz, aí pegou, né? Eu acho que o lugar que eu senti mais dificuldade de pregar foi na Índia, porque eu prego em português, né? Então eu pregava em português. O missionário da época que estava lá traduzia para o inglês, e um homem chamado Sunil traduzia para o dialeto Mas local. Mas é dificuldade de pregação. Minha pergunta é a seguinte, tipo, a dificuldade de chegar, o transporte, até chegar naquele momento, naquele lugar, assim, nossa, tem que pegar barco,
Tem que atravessar, tem que subir trilha? Qual foi o lugar mais difícil de chegar? De chegar, foram algumas aldeias, vilas no deserto do Atacama, no Chile. Quando a gente subiu de jipe... É isso que eu queria que você contasse. A adrenalina passa do cabelo, porque você olha para baixo, você enxerga lá um despenhadeiro que dá uns 2.000 metros, às vezes 2.500 metros lá para baixo. Você está no altiplano a 2.800 metros, a 3.000 metros de altitude, e o jipe está passando, e da onde o pneu do jipe passa para cair para o despenhadeiro, e eu estou falando de estrada de chão agora. Sim, não é asfalto. Quando você saiu do asfalto para as vilas, para as aldeias, no meio do deserto do Atacama, porque tem lugares que tem aldeia, você anda e depois você tem que descer, e as aldeias estão lá embaixo, lá no vale, ou aquelas cidadezinhas pequenas lá no vale. E o pneu do jipe ou da caminhonete, ela está passando a 30 centímetros, quando muito 30 centímetros daquele despenhadeiro. Então, você está passando ali, se você ficar olhando muito para baixo, você pede para descer. Que absurdo, cara. Então, eu e o André... É mais fácil ir a cavalo, falei, Ju. Numa viagem com o André, nós fizemos essas experiências, visitando as escolas, pregando nas escolas, nesses lugares. Mas estava, subindo uma montanha. No altiplano, né? Você sobe, e no altiplano, o deserto do Atacama, porque no Chile tem comunidade, e no Chile, na Bolívia, que estão a 4.000 metros de altitude, a 5.000 metros, tem até a 6.000 metros de altitude. Aí, e a pressão no ouvido, essas paradas assim? Mas eu não fui a 6.000 metros, só fui até 3.000 metros. Mas você dá para sentir. 3.000 e pouquinho. Na verdade, as pessoas que moram nessas comunidades e os motoristas também, normalmente eles levam o chá da folha da coca. Tá? Não é cocaína, é o chá da folha. É a folha, né? É o chá. E os nativos lá, eles mastigam a folha, porque eles dizem que isso abre os brônquios, melhora a respiração. Agora, se você eu não tomei o chá, eu não quis tomar. Dá realmente bastante dor de cabeça para quem não toma, às vezes a cabeça dói. E você pode ter um aneurisma lá cerebral, você pode ter alguma coisa. Por causa da pressão atmosférica, né? Pressão, né? Mas eu não tive nada disso, graças a Deus. Mas realmente é tenso a viagem em si. A viagem, né? Muito tenso. Eu não gosto de colocar minha vida em risco nessas coisas. E realmente o deserto do Atacama, as vilas, esses vilarejos foram o lugar mais tenso que eu já passei para chegar. Porque você me contou essa parada do Jeep quando você voltou, e eu lembro que eu fiquei impressionado. E também o que eu queria te perguntar, pai, é o seguinte, já que você falou, essa questão também do idioma, porque, por exemplo, como é que fica? Porque lá, por exemplo, no Chile, beleza, o André traduz para o espanhol, então você prega português, o André fala português e espanhol, então tá tranquilo. E as pessoas também entendem bastante o portunhol, né? Certo. Mas aí, por exemplo, lá na Índia, você tinha que pregar em português? Imagina, eu pregando em português, o nosso missionário traduzindo para o inglês e o Sunil traduzindo para um dos dialetos daquelas tribos, daquelas cidades, aquelas pessoas lá, tinha que traduzir para um dialeto. Imagina, eu prego, eu falo, o cara fala para o inglês, o outro fala para o dialeto local. Até chegar a tua vez de novo, complicou, você já perdeu o fio da meada. Eu gosto de pregar para manter rápido, o raciocínio, manter o raciocínio, manter o ritmo. Você tem que prestar atenção no que o cara vai falar, o que o outro vai falar. E aí, às vezes você fala um parágrafo curto, né? Você fala, porque tem que ser curto. O cara traduz para o inglês, até aí tudo bem, traduz curto. Mas o cara daquele dialeto, ele fala um absurdo. Até chegar em você de novo, você já perdeu bastante a conexão aqui. Com certeza. Então, trabalhar com 2 tradutores, pregar com 2 tradutores, não é nada fácil. Entendi. Mas acontece. Mas, por exemplo, eu falo inglês, mas eu nunca preguei inglês. Eu nunca tive a experiência de pregar em inglês. Sim. Se eu pregasse em inglês, facilitaria, você acha? Então, você prega em inglês, você já rompe muitas barreiras. Por isso que tem que pregar em inglês. Então, quando você viaja, você sente a falta de poder pregar em inglês. E meu inglês não é bom. Então, você sabe disso. Eu arranho para não passar fome, né? Você consegue falar inglês, se comunicar tranquilamente, consegue fazer um check-in no hotel, consegue pedir uma comida, consegue falar no aeroporto, isso aí eu tô ligado, mas é que... Para pregar é outro papo. Eu nunca preguei em inglês. Então, você fala bem, graças a Deus, e tem que professar para pregar em inglês. Mas deve ser desafiador. Porque os termos teológicos que são usados em inglês, e não é fácil. Então, eu nem de longe consigo pregar em inglês. Acho que você consegue. Acho que a Renata consegue, outras pessoas conseguem.
Porque quem consegue traduzir, consegue pregar. Só tem que conhecer bem os termos teológicos, não são muito fáceis. Agora, aqueles idiomas lá, aqueles dialetos que você não sabe não é muito, aí perde muita conexão entre você e até o outro cara terminar para voltar para você de novo. Aí tem que ter muita calma, muita dependência do Espírito Santo. Eu nunca tive tanta experiência assim de pregar sendo traduzido, mas foi muito legal pregar no Japão, no culto em japonês, que daí a galera traduzia. Tava eu e o Brunão, o Bruno Ishii, casado com a filha do pastor, com a Laís Ayumi. Um abraço para vocês, eles também assistem o podcast aí, tamo junto. Legal, e aí boa demais. Foi muito da hora, porque assim, eu nunca tinha tido essa experiência, mas a gente orou junto no começo e tal, e aí foi um negócio bem interessante, porque no começo eu tava meio engessado, né? Eu não sabia muito bem como fazer. Mas depois, na segunda pregação, eu preguei 2 vezes, né, sendo traduzido. Na segunda pregação, a gente entrou numa sintonia massa ali, cara, e foi uma parada, foi um mover de Deus da hora, assim, cara, sabe? E aí, uma hora, eu pedi pro Bruno começar a orar em japonês por aquelas pessoas, e ele começou a orar em japonês, e foi muito da hora. Eu não estava entendendo uma palavra do que ele estava falando, mas eu estava sentindo a presença de Deus, assim, foi algo muito forte, porque mesmo sem entender, sem compreender o que ele estava orando, eu sei que Jesus estava ali, entendeu? Sim. Então foi algo muito, muito incrível, muito massa. Quando você pega um intérprete bom, que ele está conectado com você, e ele é um cara fervoroso, tudo bem. Agora imagina pegar um intérprete tradicional, frio, que você está pregando com fogo e o cara não está indo. Aí a coisa não anda. Eu gosto muito, por exemplo, de falar da Hannah exatamente por causa disso, porque a Hannah, ela é uma pessoa muito de Deus, ela trabalha aqui na nossa equipe, e ela é uma pessoa muito, muito, muito de oração. E quando a gente vai para a Coreia, ela leva muito a sério essa questão de traduzir a pregação para nós. Eu gosto muito disso. E outra coisa, a Hannah não dorme. Não, ela não dorme. Isso é uma coisa importante. A Hannah não dorme. Às vezes você não entende nada, mas que a gente está falando aqui, a conferência que a gente vai para a Coreia, a gente já começa a assistir os cultos lá na sexta-noite. O intérprete sofre muito, né? Então, é bem puxado. Sexta-noite, sábado ele tem que E não é culto de 1h30 igual ao Brasil, não. Domingo ele tem que traduzir nos 2 cultos, que os brasileiros vão, cultos longos. E aí de segunda a quinta, manhã, tarde e noite, né? Na segunda é a tarde e a noite, mas terça, manhã, tarde e noite, quarta, manhã, tarde e noite, quinta até meio-dia. Puxado, cara. Então o intérprete chega uma hora, a gente sentado no chão, lá no piso, né? No piso lá daquele acampamento, então o intérprete sofre muito. Nós já tivemos um intérprete que dava umas cochiladinhas, mas aí ele falava, não, era piada coreana, você não ia entender. Não vou falar o nome dele aqui, não. Mas a Hannah é uma das melhores intérpretes que eu conheço. E também quando eu preguei nos países de língua árabe, o nosso intérprete era muito bom. Da hora. Muito do fogo, muito firme, muito 10. E aí a gente vibra junto e o negócio flui. Da hora demais. Bom, acho que a gente fecha por aqui. Muito legal essa parte das histórias de viagens. Olha só, já vou dar spoiler aqui do próximo programa. O programa da semana que vem vai ser Pastor Domingos contando essa história de conversão, histórias aí do seminário e o início do ministério pastoral. Já que vocês gostam dessas paradas aí, então vai ser legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu espero que possa inspirar a moçada aí a querer viver algo assim. É isso aí, mano. Tamo junto. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Que Deus te abençoe demais. Fica firme com Jesus. Qualquer coisa, manda um salve. Valeu, pai. Valeu, Davi. Valeu você que está em casa. Deus abençoe. Ande em vitória. Graça e paz. Deus te abençoe.